Olá, graça e paz. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom encontrar você novamente aqui. Nosso encontro diário já virou um hábito, né, para mim. Eu fico na expectativa desse acontecimento, porque é muito bom revê-lo aqui, muito bom ser recebido aí na sua casa. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu quero dar os parabéns à Primeira Igreja Batista lá em Benfica, onde está pastoreando meu amigo e irmão, pastor Bruno de Melo. Eles receberam o pessoal do Barnabé, né? Da missão Barnabé, vieram do sul e estão fazendo um grande trabalho na cidade durante esses dias, né? Mais de 300 pessoas impactando o centro da nossa cidade ontem, descendo o calçadão, celebrando ao Senhor, cantando cânticos da nossa fé, né? Celebrando a nossa fé. Eu quero dar os parabéns à igreja por essa iniciativa. É muito bom isso, né? Com certeza, porque a nossa fé precisa ser celebrada. Nossa fé não pode ser escondida, ela tem que ser celebrada. Temos que nos posicionar realmente com relação àquilo que cremos, porque nós não fomos chamados para serem luzes ou luzeiros que ficam escondidos, né? Jesus falou, seja luz no mundo, né? Seja luz para o mundo, e não se esconde a luz tem que realmente brilhar através da propagação da fé de diversas maneiras, entre elas a manifestação, como foi feito, com o pré-evangelismo, mas também com a vida digna, com o caminhar diário. E para esse dia de hoje, eu quero ler com os irmãos aqui a palavra do Senhor que se encontra em 1 Pedro capítulo 1, que diz assim, do versículo 3 até o versículo 9, diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, mediante a fé. Mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes a ser revelada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco entristecidos com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui o seguinte, que nós temos uma esperança viva. A nossa esperança é verdadeira, é viva. Ela existe, a palavra de Deus injetada em nós em algum momento da nossa história, e está sendo injetada agora na sua vida, ela é vida. Ela é vida, ela promove vida em nós. E ela fala sobre uma viva esperança, daquele que ressuscitou dos mortos. E quem dá testemunho disso aqui é Pedro. Pedro, no capítulo 2, na segunda carta, na verdade, no capítulo 2, ele fala, eu estive com ele no Monte da Transfiguração, eu toquei nele, o que eu estou dizendo é verdade. Esses homens tiveram uma experiência tão profunda com Jesus que morreram por essa causa. Morreram pela causa de Jesus. Irmãos, hoje em dia, eu estava vendo um vídeo, essa madrugada, falando sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é uma nova reestruturação do mundo, né? Uma tentativa de refazer o mundo com uma moeda única, um governo único, um exército único, uma religião única, né? Com novas configurações familiares para fazer a redução populacional, também com o extermínio de crianças no ventre, e isso tudo vai sendo trabalhado para que haja uma diminuição da população mundial. Também a gente vê os novos conceitos de família, nós vemos aí toda a movimentação realmente para a implantação de uma nova ordem mundial, uma tentativa de criar novos paradigmas para um novo mundo, né? E a tentativa forçosa disso aí é até 2030. E aí a gente vê muitos irmãos assustados, preocupados com isso, com a perseguição. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é novo, isso sempre foi assim. Quando Pedro escreve essa carta aqui, ele estava enfrentando o poder romano. A igreja naquele momento ali, estava enfrentando o poder romano que perseguia os cristãos. A igreja, o poder romano, os Césares romanos, eles tinham por objetivo criar uma nova ordem mundial governada pelo Império Romano, e eles estavam tentando dominar o mundo dessa forma. Não é nada novo, eles estavam tentando criar novos paradigmas. A questão dessa nova ordem mundial
que a gente sempre vê é que eles sempre querem tirar Deus da história, querem sempre apagar a imagem de Deus. Nos livros de história que a gente lia antigamente, quem tem 40 anos aí atrás, né, ou mais, estudava na escola, falava antes de Cristo, depois de Cristo. A história era dividida assim, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje em dia, nos livros aparece antes da Era Comum, depois da Era Comum. A ideia é tirar Cristo da jogada, tirar a igreja da jogada, tirar a fé da jogada, a não ser que seja uma fé que seja de acordo com os interesses dessa nova configuração mundial que se apresenta. Só que essa é uma esperança vazia. Já foi frustrado tantas vezes, desde que o mundo é mundo. O Egito já tentou fazer isso, a Babilônia já tentou fazer isso, os assírios já tentaram fazer isso. Mas quem? Vários impérios já surgiram, já caíram, já tentaram, nunca conseguiram. Nunca conseguiram. Porque quem governa todas as coisas é Deus. Quem ordena todas as coisas é Deus. Evidentemente que todas as vezes que há uma investida para tentar impor essa nova ordem mundial, tentar impor essa reformulação mundial de acordo com um pensamento mais progressista, geralmente acontece mortes, acontece perseguições. Mas o que é a morte para mim, o que é a morte para você? O apóstolo Pedro aqui está dizendo o seguinte: olha, vocês estão passando tribulações, a salvação, ela passa por esse caminho mesmo. É o caminho estreito, é o caminho da luta, é o caminho da tribulação mesmo, de verdade. Mas a esperança de vocês não é morta. O texto que nós lemos fala isso. A esperança de vocês não é morta. Continue propagando a fé, continue vivendo a fé. Esteja preparado para responder com mansidão àquele que pede a causa da sua esperança. Quando alguém fala assim: nossa, como é que você consegue passar por tanta tribulação e se manter de pé? Aí fala com mansidão acerca do Deus que te salvou, acerca do Cristo que morreu e ressuscitou e te deu vida nova. Fala sobre isso, entende? Porque é isso que vai desarticulando as estratégias do inimigo. A Bíblia diz que o justo vive da fé. E esse é o momento de nós mostrarmos a nossa fé, nos posicionarmos enquanto cristãos, crentes no Senhor. Se você realmente acredita que você vai para o céu, você realmente acredita que Jesus te deu uma nova e viva esperança, você realmente acredita que Jesus vai voltar. Nós temos visto aí mudanças climáticas, né? Nós temos visto aí as potências dos céus abaladas, né? Com frios, com rajadas de ventos, com calores matando pessoas na Europa, frio matando gente lá de cá e ventos. A gente está vendo essa variação toda. E a Bíblia diz que nos últimos dias a potência do céu seria abalada. Te aconselho a ler Mateus capítulo 24, fala sobre isso. Então, Deus está assinalando para a gente que a nossa esperança não é vã. E que o nosso resgate está muito mais perto do que já esteve. E a gente precisa ficar firme nisso. Tem pessoas que abandonam a fé por qualquer motivo. Ah, eu não gosto da cara desse pastor. Ah, eu não gostei do que o pastor falou. Ah, eu não gosto da igreja. As normas da igreja me incomodam. Tem pessoas que abandonam a fé por tudo. Como abandonar uma fé viva? Como abandonar uma esperança viva? E nós, enquanto igreja, precisamos ficar cada vez mais unidos, como eu comecei falando aqui sobre os irmãos que fizeram evangelismo no centro ontem. Precisamos ficar cada vez mais unidos para que a nossa fé possa ir irradiando um ao outro e fortalecendo um ao outro. Para não desanimar. O objetivo dessa nossa fala aqui hoje é: não desanima não, meu irmão. O inimigo vai te perseguir mesmo. Às vezes persegue através de poder político, às vezes te persegue através de poder religioso, às vezes te persegue de diversas formas, por doença, por problemas emocionais, várias coisas. Às vezes tenta desestabilizar a nossa vida, mas fica firme no propósito de servir a Deus. Sabe, na domingo pela manhã, a mensagem que o Senhor nos deu para aquela oportunidade lá na igreja foi exatamente falando sobre não se distrair. A gente às vezes se distrai com tudo. Às vezes alguma coisa na igreja, alguma coisa que acontece, uma parede pintada, uma fala de alguém, uma criança brincando, um celular, uma mensagem que chega no WhatsApp, um telefone que toca descuidado, tudo distrai a gente e a gente acaba perdendo grandes oportunidades de crescer na fé. Não se distraia não. Não se distraia, porque o inimigo quer tentar de todas as formas nos fazer perder essa viva esperança, nos perder o trem que está passando, o trem da salvação, o trem da vida eterna. Então, se distraia não, fica firme nesse propósito aí. A palavra testemunha tem a ver com martírio, significa martírio. E martírio significa morrer por uma causa, morrer pela fé. Jesus falou que não tem jeito, é por perseguição mesmo, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci, disse Jesus.
Ele venceu e nos dá força para vencer também. Então fica firme, meu irmão. Não desanima não, fica firme, né? Diante das tribulações, o apóstolo Pedro que vai dizer nesse texto que o ouro que passa, o ouro passa. O ouro está nesse mundo, tem muito valor, mas desaparece. Ele fala, o ouro só vira ouro, só fica bom depois de muito fogo, né? Ele vai citar isso aqui no versículo 7, né? Com muito fogo, muita provação no fogo é que o ouro fica bom. É com muita provação no fogo que eu melhoro por dentro. É que você melhora por dentro. Alguém já disse alguma vez que se houve orações mais sinceras e mais fervorosas em hospitais do que nas igrejas. Entende? Porque diante da tribulação, diante da iminência da morte, diante das lutas, diante da enfermidade, o nosso coração fica mais quebrantado. Então, se a tribulação que vem sobre nós serve para aprimorar a nossa fé, que venha. Que venha. Vamos ficar firmes nesse propósito. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida deste irmão, dessa irmã que está aqui recebendo essa palavra. Que o Senhor Deus fortaleça o nosso coração. Não sei qual é a luta que esse teu servo está enfrentando, essa tua serva está enfrentando, mas eu sei que o Senhor tem solução. O Senhor tem como sustentar, abençoar, resgatar, levantar o teu filho diante dessa tribulação. Faz isso em nome de Jesus. Alimenta cada dia a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Um recadinho para a nossa igreja aí. O cunhado da Fabiana, o Sebastião, faleceu. Se você puder dar um abraço nela, o corpo dele está lá no municipal a partir das 10h30. Então, se você puder dar uma chegadinha lá, dar um abraço nela, ela vai se sentir confortada pela igreja, tá bom? Deus abençoe os irmãos.